Bom dia. Lucas 21, a partir do versículo 29. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmo que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabemos que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará essa geração sem que todos esses fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão. Contudo, as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Então, ontem nós estávamos lendo, meditando, Jesus explicando sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer, o que tem acontecido e o que em breve acontecerá. E a afirmação dele ele falou, olha para o pessoal, falou, olha, vocês olhem aí para as plantas, né? Você olha aí para a figueira ou as demais árvores, você sabe que o verão está chegando. Você sabe quando é a estação do tempo, basta você olhar, por exemplo. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, aqui na nossa região, por exemplo, as mangas, os pés de manga, nós vemos que estão ficando floridos, estão começando a dar frutos, está se aproximando o verão. Então, da mesma forma que Jesus falou, então vocês observam os sinais que ele nos deu, que nós vimos ontem, alguns sinais das coisas que irão acontecer até a vinda dele. Claro, então vai observando, porque com toda certeza acontece. Da mesma forma que você sabe identificar as estações do ano, também começa a identificar sobre a vinda dele. E ele diz que quando nós começarmos a notar tudo ali o que ele falou, que ontem nós estivemos meditando, é porque ele está voltando. Basta nós termos essa compreensão. Aí quando eu falo com vocês que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, estamos chegando ao fim mesmo. Não é porque, eu pensei isso não, eu procuro falar de acordo com a palavra de Deus. Basta nós basearmos na palavra de Deus, basearmos no que está escrito, naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus revelou. O que ele disse vai acontecer, não tem outra alternativa, não tem desculpa. A palavra dele vai se cumprir. E ele disse que o céu e a terra vão desaparecer. Contudo, as palavras dele não passarão. O que ele disse vai acontecer. Independente de qualquer coisa. Vai acontecer. Então, quando nós olhamos a situação que está o mundo hoje, a propagação do pecado, nós olhamos a questão dessa pandemia que estamos vivendo, nós observamos a defesa do pecado como homossexualismo, essa questão de uma forma geral aí do LGBTQ, as questões do divórcio, dos recasamentos, quando nós observamos aí a concordância com os líderes de denominações, pastores concordando com o pecado, estamos vendo as coisas acontecer, os sinais que o Senhor nos disse, os anticristos espalhados por aí, sabendo que o tempo está no fim. Estão indo para o final. Por isto, vamos atentar à palavra do Senhor, vamos abrir os nossos olhos, porque a nossa partida é iminente.
E aí? Para onde nós iremos? Se nós estivermos comprometidos com o mundo, com certeza nós vamos realmente para a morte. Mas se nós estivermos comprometidos com o Senhor, formos seguidores do Senhor, iremos para a vida e vamos desfrutar da companhia do Senhor por toda a eternidade. Versículo 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Jesus continuou falando, toma cuidado, vamos vigiar, nós temos que ser vigilantes, temos que ser sóbrios, temos que estar observando para que nós não sejamos pegos de surpresa. E pessoas que se dizem cristãos serão pegos de surpresa. Quando menos esperar acontecer, mas meu Deus, agora o que eu faço? Não, você teve todo o tempo. O Senhor está o tempo todo nos alertando. O Senhor está o tempo todo mandando nós vigiarmos, mandando nós abrirmos os olhos. E Ele está voltando, mas nós não. Nós preferimos acreditar em qualquer coisa, aquilo que é conveniente para a nossa carne. Aqui nós estamos muito preocupados, como ele disse, a ansiedade desta vida. Nós estamos preocupados com coisas materiais, em adquirir, em reinar. Eu tenho que ter aqui, eu tenho que viver isso, eu tenho que desfrutar disso. Aquisições, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você não está vigiando. Vamos ser vigilantes. Quando você menos espera, acontece. Aí não tem mais condições nem tempo de pedir perdão. Aí não estará vindo mais advogado, se está vindo juízo. Ele está nos alertando. O Senhor Jesus está dizendo. A terra vai desaparecer, o céu é a terra, mas a minha palavra não vai desaparecer. O que eu estou falando, vigia. É Ele que está nos mandando vigiar. Tem que cuidar de vós mesmo. Cuida de você mesmo. Não você vai padecer. Para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Versículo 35. Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Pastor, mas será que se orar não vai acontecer? Não. Vai vir sobre todos. A diferença é uns que não para a salvação, outros para a perdição. Mas o que vai definir isso? É minhas orações? Não. É o seu comportamento, a sua união com o Senhor. E essa união só se dá pela obediência. Só desta maneira. Caso contrário, não. Vamos abrir nossos olhos, vamos entender isso. Versículo 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Ora, vigiem, porque você tem que estar em pé diante do Senhor. Você só vai estar em pé diante dele se estiver vivendo a obediência, se você estiver vivendo no Evangelho, se você estiver vivendo na palavra dele. Caso contrário, não vai ter. Ficar em pé é mãos limpas. Então vamos vigiar. Não tem, pastor, esse dia talvez não venha acontecer assim. Talvez o senhor mude de ideia. Não existe a menor chance, a menor possibilidade do senhor mudar de ideia. Já está decidido. Como ele disse aqui novamente, com certeza aquele dia vai vir. E com certeza tudo vai acontecer. O céu, a terra vai passar. Mas as palavras dele não. A palavra dele não muda. É uma só. Então se prepare. Vai acontecer. E olha que está muito próximo. Está muito próximo. Versículo 37. Jesus passava o dia ensinando no templo,
e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Jesus, durante o dia, ia para o templo, ficava pregando, ensinando o evangelho, e à noite ia para o horto ali, o Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras, onde passava a noite. Ele não tinha uma casa. A única casa que Jesus tinha, quando mais jovem, era a casa de Maria. Maria, mãe dele, mas ele não tinha. Então ele ficava no templo pregando, depois ia lá para o Monte das Oliveiras, e ele passava a noite ali com seus discípulos, ali no horto. E as pessoas, já vi pregador falar que Jesus tinha isso, tinha aquilo, ele não tinha. Interessante que Jesus passava a noite por relento lá no horto, nos jardins, mas nós queremos ter luxo, conforto, queremos que ele nos dê. Ah, não, se o Senhor me dê a fazenda, o Senhor me dê isso, me dê aquilo, o Senhor não tem compromisso com isso, não. Ele veio, ele sofreu, foi humilhado, perseguido, espancado, escarrado, crucificado, foi para nos dar vida, não foi para dar boa vida aqui, não. Foi para dar vida eterna, foi para nos trazer salvação. Não foi para trazer dinheiro ou bens materiais, não. As pessoas confundem até hoje, fica nessa. Infelizmente, tem muitos pregadores que falam o contrário, ensinam o contrário, e o povão está buscando disso, mas está se afastando do Senhor, está caminhando para a morte eterna. Jesus está voltando, e aí, para onde você vai? Presta atenção no Evangelho. Senão você vai ficar. Ontem nós falamos quais os sofrimentos que as pessoas vão enfrentar. Evangelho de Lucas, capítulo 22. 22, a partir do versículo 1. A festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa, estava se aproximando. E o chefe dos sacerdotes e mestre da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo. O sacerdote, a nata religiosa, eles procuravam de todas as maneiras uma forma para matar Jesus. Os religiosos. Daquela época, não de hoje. De hoje também eles procuram matar Jesus. Quando pregam o evangelho distorcido, não querem evangelho legítimo, não querem Jesus, querem uma outra coisa. Quando estão fazendo negociata nos seus templos, nas suas igrejas, fazendo extorsões, quando estão pregando mentira, quando estão fazendo campanhas mentirosas e estranhas, quando estão fazendo tudo isso que é contrário ao evangelho, estão, na verdade, querendo matar Jesus. Querem Jesus aqui morto. Querem Jesus morto. Outros querem outro Jesus. Eles querem um outro evangelho. Eles querem uma outra coisa. Aqui também o sacerdote da época queria. Estava próximo ali da Páscoa. Quando a Bíblia fala pão sem fermento, na época Deus usou Moisés para determinar que o povo comesse o pão sem fermento. Ou seja, que porque a Páscoa simboliza exatamente o êxodo, a saída do povo do Egito, a libertação. Então, com eles saindo rapidamente, não tinha como se não tivesse feito o fermento, colocado o fermento no pão, nem nada. Porque foi determinado que preparasse para como fosse sair às pressas, e assim foi. Então, estava próximo. Mas eles estavam preocupados em matar Jesus. Aqui também, quando se comemora a Páscoa, estão querendo matar Jesus. Porque o que se faz é que tem muitas igrejas evangélicas que comemoram a Páscoa com ovo de ovo de chocolate, como se coelho botasse ovos. Vamos refletir o que significa a Páscoa. Não é isso que eles falam por aí, não. E mesmo porque a Páscoa, que é essa festa judaica, não tem absolutamente nada a ver com coelho ou com ovos de chocolate.
Versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foram um dos 12 discípulos. O diabo entrou em Judas Iscariotes e dominou. E quem que era Judas? Era um dos 12 discípulos. Um daqueles que foram escolhidos por Jesus. Os mais próximos de Jesus. Aquele Jesus considerado como amigo. Mas por quê? Jesus não sabia? Jesus sabia que ele era um traidor. Jesus sabia que o diabo sabia que ele era ladrão, porque ele roubava. Né? A Bíblia nos fala isso. Jesus sabia tudo isso. Jesus sabia que ia ser traído por ele. Mas Jesus sabia que tudo isso estava escrito, revelado, por não sabia que ele teria que passar por isso. Então ele simplesmente calou. Eu sei que ele é um ladrão, sei que ele é um traidor, sei que ele vai me trair, vai me entregar, mas que a palavra de Deus seja cumprida. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Versículo 4. E Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito satisfez e o acordaram em dar-lhe dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus para então entregá-lo sem tumulto. Falou, olha, eu tenho que organizar para entregar sem tumulto. Judas foi até o chefe do sacerdote, foi até os mestres da lei, e sentou e propôs uma negociata. Ele propôs entregar a Jesus. Ou entregar a Jesus para eles prender no momento adequado, que não tivesse muitas pessoas, para não acontecer tumulto. Ou seja, não pode ser na hora que ele estiver pregando, não. Tem que ser numa hora que ele estiver mais tranquilo, que não tenha pessoas próximas a ele. Aquele que diz que estava com Jesus, comia com Jesus, vivia com Jesus, recebeu inclusive poder de Jesus, porque ele foi um dos 12 quando Jesus enviou. Ele agora está ali traindo Jesus. Aí eu vejo as pessoas falando, eu não suporto, eu não admito traições. Ah, me traiu, traiu minha família, traiu meu ministério, e daí? Jesus foi traído. Jesus foi traído. Eu, minha vida ministerial, já passei por várias traições. Estou acostumado. Estou calejado. Jesus foi traído, por que eu não seria? Aí eu vejo as pessoas, não, porque isso é imperdoável, ele me traiu, comia comigo, estava na minha casa, ele, não interessa. Seguimos em frente, Jesus não reclamou. Jesus depois falou, não, Judas, eu vou te condenar porque você está fazendo isso ou você vai fazer isso. Ao contrário, Jesus, quando estava na mesa da ceia, né? Jesus falou com Judas, nós vamos ver isso, já vemos nos evangelhos de Mateus e de Marcos, vamos ver aqui. Ele falou, não, o que tem que fazer, faça logo. Vai logo, trair, vai lá entregar. E ele entregou. Ou acham que Jesus não sabia disso? Sabia. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, né? Ou seja, o dia de comemorar a Páscoa, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando, ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. Na Páscoa, quando se comia os pães sem fermento, depois mandou comer também com ervas amargas, é o cordeiro pascual. Vamos lembrar lá da época, lá quando Moisés falou com isso, para preparar, para fugir, que era para matar um cordeiro, não era para quebrar os ossos do cordeiro, não era para cozinhar, era para assar. E pegasse o sangue dele e marcasse os umbrais da porta. Inaugurando ali a saída, comemorando o êxodo, a saída do Egito que aconteceu
no dia seguinte, à noite, Deus enviou o anjo da morte, ou seja, enviou a morte que matou, então, todos os primogênitos do Egito, tanto de pessoas quanto de animais. Mas na casa dos hebreus, todas elas que estavam marcadas com sangue do cordeiro, não entrou, não morreu ninguém. Então, e o cordeiro o cordeiro era uma família pequena, então falou, não, então vamos reunir duas famílias pequenas para um cordeiro, porque não poderia estar sobrando, estragando, desperdiçando. Eu sempre sou contrário ao desperdício por isso. Muito bem. Jesus, então, chegando os dias, falou com os discípulos, falou com Pedro e João, falou, olha, vai preparar para nós aí a Páscoa, para nós cearmos juntos, né? Para nós comermos juntos. Vai preparar o lugar. E versículo 9, eles lhe perguntaram, onde desejais que a preparamos? Onde o senhor deseja que nós vamos preparar a ceia do Senhor? Versículo 10, ao que ele orientou. Ao entrar na cidade, encontrarei um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa. O mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes, na qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, ali fazer os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Jesus falou, vai à frente, você vai ver um homem aí carregando um pote de água, né? É só você seguir. Esse homem, na verdade, segundo os teólogos estudiosos, era Marcos. E porque não era costume naquela época o homem ficar carregando água. Isso é um trabalho de mulheres. Quem carregava água, os potes, buscava água eram as mulheres. Mas João Marcos estava com isso, que era um sinal, né, para mostrar. Então, quando eles viram, seguiram, porque sabia que aquilo era um sinal, um homem carregando um pote com água. Aí seguiram, chegou até na casa dele, ou seja, Jesus já previamente, antecipadamente, já tinha organizado, já tinha combinado com o pai ali de Marcos para fazer a ceia ali, realizar a ceia ali. E naquela época, sempre as pessoas, Deus sempre tinha na casa a sala, um quarto para as pessoas, os viajantes, quem quisesse, não estava de passagem, quisessem comemorar a Páscoa, eles decidiam lá um lugar para eles. Então Jesus já tinha organizado, já tinha preparado já tudo. Ele falou, já tinha visto, ele até sabia que era no andar superior lá, já tinha a sala toda mobiliada direitinho, que era ali que ia fazer. Falou, vai, chega lá, segue esse rapaz tá carregando água, chega lá, pergunta o dono da casa, que fala que eu quero saber, mostrar onde é que eu vou preparar a ceia para mim. Eles vão mostrar lá para vocês um salão lá, uma sala, no andar superior, que está totalmente mobiliado. Prepara minha ceia, nossa comida ali, que nós vamos nos reunir lá. E assim eles foram. Encontrar aconteceu como o Senhor tinha determinado. Nós podemos observar que o tempo todo as coisas do Senhor são com ordem e decência. Eu vejo as pessoas fazerem as coisas tudo de qualquer maneira, está tudo muito certo, está tudo assim achado ou não. Sem bagunça. É ordem e decência. E nós vimos, então, como Jesus fez. Versículo 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Então foi tudo preparado, Jesus está lá junto com eles. Falou, olha, eu estava ansioso para comer com vocês essa ceia. Eu estava ansioso para participar com vocês dessa ceia.
desta Páscoa. Estão querendo muito, né, participar. Porque Jesus sabia que aquela era a última Páscoa dele. Jesus sabia que muito em breve ele seria preso. Jesus sabia que muito em breve ele iria morrer. Então, ele estava cumprindo exatamente toda a palavra de Deus, toda a revelação, toda a profecia do Senhor. Jesus não fugiu do sofrimento. Eu fico observando nós, com qualquer coisa, nós queremos correr, fugir, não, é muito sofrimento, é muita dor, é isso, é aquilo. Jesus sabia tudo o que ia passar. Imagina que ele sabia que ele ia ser crucificado, humilhado, ia ser abandonado. Como ele disse, não, todos vocês irão me abandonar. Mas ele não procurou fugir. Ele procurou ficar firme. Ele procurou perseverar até o final. Ele disse que estava ansioso para comer a Páscoa, versículo 16. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, se é a última vez eu comer essa Páscoa, depois com certeza eu não vou comer mais com vocês. Eu não vou participar, celebrar mais a Páscoa com vocês. Essa é a última. Agora só no reino de Deus que eu encontro com vocês. Agora acabou, essa é a última. Estava ansioso para isso. Para fazer porque ele queria fazer também. Apesar do sofrimento, ele não tem que passar o sofrimento, passar. Para ele ir embora com o Pai e desfrutar de paz e alegria lá com o Pai. Versículo 17. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhais entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que ver o reino de Deus. Pegou o cálice ali, tomou vinho e falou: começaram a partilhar entre vocês. Todo mundo ia beber do mesmo cálice, porque essa é a última vez que eu participo, essa é a última vez que eu tomo vinho, que na verdade era suco de uva concentrado. É a última vez. Agora só vou participar novamente só quando nós estivermos no reino. Agora só depois que vê o reino de Deus. É a última vez. Não vou participar mais. Versículo 19. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isso é o meu corpo, que é oferecido em favor de vós. Fazeis isto em memória de mim. Aí dá uma determinação, pega um pão dele e dá para os discípulos e fala: olha, esse pão simboliza, ele mostra o quê? Que é o meu corpo. Esse pão que vocês vão comer agora representa que é o meu corpo. Eu estou aqui, que ele é o quê? Que ele é oferecido em favor de vós. Já está falando, eu vou me oferecer, Pai, meu Deus, meu Pai, o nosso Pai está oferecendo o meu corpo em favor de vós. Esse pão que vocês vão comer, esse pão agora simboliza, representa o meu corpo que vai ser sacrificado em favor de vós, em nosso favor. E nós devemos fazer isto, sempre comer o pão, partilhar o pão, em memória dele. Por isso que todo domingo nós partilhamos o pão em memória do Senhor. Versículo 20, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Aí bebendo suco, deu cálice de suco, olha, bebei todo que ele representa a nova aliança, o novo testamento, o novo acordo no meu sangue. Foi feito no meu sangue. Porque derramar meu sangue é em benefício de vocês. O sangue de Jesus foi derramado em nosso benefício para nos dar salvação. O meu sangue está sendo derramado por vocês, para vocês. A carne dele, a morte dele está falando: vai acontecer, eu vou daqui a pouco, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas
por vocês. Meu corpo está sendo oferecido para que vocês tenham vida. O meu sangue para que vocês tenham vida. Bebam, comam, sabendo que está representando. Vocês têm que fazer isso sempre, em memória dele, representando a aliança, o Novo Testamento, a nova aliança, no sangue dele. O Novo Testamento no sangue de Jesus. Não mais o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, a nova aliança, o novo acordo. Não mais aquele antigo da lei. Versículo 21. Eis que tudo que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. Ele falou, apesar disso, quem é o traidor que vai me trair está aqui junto comigo aqui na mesa. Versículo 22. O Filho do Homem certamente vai conforme que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de que ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isso. Jesus falou, olha, comigo vai acontecer aquilo que está prescrito, aquilo que Deus já revelou, Deus já determinou. Vou ser traído, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, tudo vai acontecer como já está dito. E vou ser traído. Mas ai daquele que vai me trair. Quem vai me trair está aqui comigo na mesa aqui. É um de vocês. Mas ai deste. O sofrimento desse é terrível. Com ele vai acontecer aquilo que Deus determinou. E com o traidor vai ter um sofrimento terrível, que foi Judas Iscariote. E aí os discípulos ficaram todos ali questionando o outro. Meu Deus, mas quem é que vai trair ele? Quem seria? Seria eu, outro? Muito bem, nós lemos hoje Lucas 22 até o versículo 23. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 24. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.